Nesse vídeo, eu quero falar sobre os 7 motivos que me fizeram migrar do Bubble para o Will App. O terceiro, o quarto e o sétimo são os principais. Mas fica até o final desse vídeo porque, ao final, eu vou fazer um resumo tirando as conclusões e talvez isso possa te ajudar a decidir caso você esteja pensando em migrar, esteja na dúvida ou queira conhecer mais o comparativo sobre essas duas ferramentas. Além disso, eu vou deixar aqui, tem uma playlist completa onde você pode assistir vários pontos comparativos que eu fiz do Will Web e o Bubble. Então você pode ver sobre questão de banco de dados, design, sobre construção nessa playlist e eu acredito que também vai te ajudar na decisão. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre o portal NoCodeBR, onde você pode ter acesso a conteúdos em primeira mão, a conteúdo específico de NoCode. E é lá também que você vai ter acesso à comunidade Elite NoCode, que é uma comunidade onde eu ensino tudo que eu aprendi aí na construção de startups, de SaaS, utilizando plataformas NoCode. Então, estou mostrando aqui o portal e aqui você tem acesso aqui a ferramentas NoCode e acessando cada ferramenta você consegue visualizar cursos e tutoriais relacionados, consegue ver um overview da ferramenta, consegue acessar, consegue ter acesso a APIs que você provavelmente vai utilizar na construção de aplicativos. Tem alguns recursos úteis. Hoje a gente tem o gerador de link de WhatsApp para múltiplos links. É bem interessante, mas provavelmente quando você estiver acessando já vai ter diversas outras ferramentas úteis para te ajudar no dia a dia. E também a gente tem 2 recursos bem recentes, que é o Mentor, onde você pode tirar dúvidas sobre as principais ferramentas no Code. Xano, Will Web, Flutterflow e Bubble. Ou seja, você pode fazer perguntas porque o mentor ele foi treinado com inteligência artificial sobre cada uma das ferramentas e pode tirar as suas dúvidas. É só você clicar aqui e tirar as suas dúvidas aqui, fazer as perguntas que você precisa. E acredito que isso vai acelerar o teu processo, né, de aprendizado e também de retirar dúvidas. E por último, eu quero mostrar o Academy, que é o último recurso que a gente lançou, onde você vai ter acesso a cursos e tutoriais. E aqui terão cursos e tutoriais gratuitos e pagos. Então, dependendo, você pode escolher, mas você vai ter muito conteúdo. E, inclusive, você vai poder sugerir um curso, um tutorial. Se você está dentro da comunidade, está dentro de um curso, você pode sugerir aula. E isso, acredito que vai acelerar demais o teu processo de aprendizagem. Então, se você não se inscreveu, aproveita, acessa aqui, tem o link na descrição e se cadastra para você ter acesso a conteúdo em primeira mão, estar aí à frente da maioria, porque aqui é conteúdo fresquinho, é conteúdo de qualidade e é conteúdo de quem realmente está construindo com NoCode. E agora, vamos aos 7 motivos que me fizeram migrar do Bubble para o Will Web. O primeiro motivo é, o Will Web é focado em front-end, ou seja, a preocupação do Will Web é o front-end, que é o quê? A construção de telas, da lógica, a experiência do usuário, e nisso eles são muito bons. Só para você ter ideia, o Will Web surgiu como um concorrente do Webflow, que é uma ferramenta no Code líder para a construção de websites. Mas chegou um determinado momento que eles pivotaram e migraram para a construção de aplicativos. E é tão interessante que o Webflow ele tentou criar lógicas, partir um pouco para essa linha, mas acabou não dando certo e eles voltaram, focaram em apenas na construção de sites. Então o Will Web seguiu nessa linha de front-end e utiliza uma pilha de tecnologia, né, o Vue e JavaScript, aonde te traz N possibilidades muito próxima da programação convencional, mas aproveitando todos os benefícios que o NoCode te traz. Ou seja, você consegue arrastar e soltar e construir designs muito bem arquitetados, organizados, padronizados, né, utilizando CSS. E isso, para mim, me chamou muito atenção. E além disso, qual que é a única preocupação do Will Web? É o front-end. Diferente do Bubble, que tem essa parte de ter tudo, né, que parece no primeiro momento bom, mas eles têm que se preocupar com o back-end, como que funciona. E dependendo da aplicação, como eu já falei em outros vídeos, realmente o Bubble é a melhor opção, porque são aplicações menores, aplicações mais simples, onde você consegue fazer tudo em uma ferramenta só. Mas quando a gente parte para outros níveis,
pensando em algo mais robusto, aí o Bubble não se torna tão interessante. E esse é o primeiro motivo que me fez migrar do Bubble para o UWeb. O segundo motivo é que o UWeb ele tem seu design alimentado por dados externos. O que seria isso? Você pode conectar com os principais bancos de dados, back-end, com API que você desejar. E isso faz toda a diferença. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, as integrações, ou seja, que ele chama de data source, ou seja, os dados que ele pode trazer integrados nativamente. Então, REST API, e com isso você consegue trabalhar aí com centenas, milhares de serviços. Integração nativa com Zano, que é um back-end que eu utilizo, e talvez você que esteja no mundo no code também possa estar utilizando. Então, tem integração nativa, tanto para autenticação quanto para conectar com os dados. Airtable, Supabase, Google Sheets para você puxar os dados, SQL, e dentro da SQL tem MySQL, Postgres, SQL Server. Então tem diversos serviços, JavaScript, e cada vez eles estão adicionando mais. Mas assim, os principais, REST API, Zano e os bancos de dados SQL e Supabase são os principais aí que você provavelmente vai utilizar. Ou seja, o UWeb ele está preocupado, ele está focado em conectar com esses dados e mostrar, apresentar eles da melhor forma, com um design bem atraente. E isso faz toda a diferença, porque experiência do usuário em qualquer aplicação vai fazer a diferença entre teu usuário gostar, entre teu usuário utilizar ou não a tua plataforma, independente do segmento que você esteja atuando. O terceiro motivo, e como eu falei no início, é um dos principais, é que o UWeb ele permite exportar o código. Ou seja, isso traz dois benefícios para você. Primeiro, que você pode exportar para hospedar aonde você quer. Então você não precisa se submeter aos planos, né, de hospedagem do próprio UWeb. Algo que, no primeiro momento, eu prefiro hospedar direto ali, porque é muito mais simples, mais fácil de você hospedar. Mas você não fica preso a isso nem a precificação. E além disso, exportando o código, caso dê qualquer problema, o UWeb pare, não exista mais, você tem o código para você utilizar. E isso faz toda a diferença. E esse foi um dos principais motivos que fez a galera que utilizava o Bubble procurar outras alternativas, inclusive eu. Por quê? Porque você tem que ter um negócio rodando, e o que o Bubble fez no meio do caminho? Ele mudou a forma de precificar. Não é que ele aumentou o preço, ele mudou as regras. E aí, por exemplo, um aplicativo meu que custava $250, ia passar, né, no primeiro momento a $6.000, deu aquele espanto, mas depois eles reorganizaram. Ou seja, mudou as regras de precificação, você não consegue exportar o código no Bubble, e aí não tem para onde você correr. Isso fez várias pessoas, né, buscar alternativa, como eu falei. Além disso, o UWeb também traz a opção configuração nativa de você utilizar PWA, ou seja, você consegue utilizar PWA caso o seu aplicativo seja acessado via celular. A pessoa consegue instalar e tem todos os benefícios que o PWA permite, né? Como eu falei, o UWeb ele é focado em plataforma web. Ou seja, se você precisa de aplicativo nativo, o UWeb atualmente não é uma opção. Mas o PWA, para mim, assim, na minha visão, resolve muitas das coisas. Até porque eu acredito que a maioria das pessoas não gosta de ficar instalando o aplicativo. Então, se a tua solução exige, faz sentido, tranquilo. Mas se pode ser web, o PWA pode ser uma excelente opção para você construir algo responsivo, com qualidade e com velocidade que o UWeb, né, e o PWA permitem. E o quarto motivo que me fez migrar do Bubble para o UWeb foi a precificação. E esse, acredito que é o principal motivo que fez com que outras pessoas buscassem alternativas, né, usuários do Bubble. Por quê? Do dia para a noite, o Bubble mudou o modelo de precificação. Não é que o Bubble aumentou o preço, ele mudou as regras do jogo, e aí, no modelo atual, fica muito difícil você mensurar qual o real custo que vai ter o teu aplicativo. E aí eu vou compartilhar a tabela de preços dos dois, tanto do Bubble quanto do UWeb, para você entender o que é essa diferença, caso você não esteja, né? Caso você ainda não tenha utilizado o Bubble. Então, antes da mudança, como que o Bubble precificava?
ele tinha lá o plano que começava $29, $32, e aí você conseguia ter lá uma quantidade de recurso para você utilizar. E muitas pessoas se encaixavam nesse plano. Foi aí que o Bubble, além de algumas facilidades, esse baixo custo proporcionou qualquer pessoa, né, ter sua aplicação e até com bastante usuário, com bastante recurso, utilizando esse plano de $29. Só que quando o Bubble mudou, o que ele fez? Ele incorporou esse Workloads Units, que são o quê? São pesos, critérios que o próprio Bubble definiu. Por exemplo, para você fazer uma chamada numa API, tem um peso. Para você carregar uma página, tem um peso. Para você carregar alguns dados, tem outro peso. E aí, ele vai montando a precificação. Só que dessa forma, fica muito desafiador, né? Quase que impossível dimensionar quanto vai custar o seu aplicativo. Por mais que, aparentemente, o plano inicial do Bubble comece em 32 e do Will Web comece em 49, no Bubble você não sabe se o teu usuário vai ter muito acesso à API, então assim, fica muito mais difícil de você mensurar, independente se você otimizar, né? Que isso é um critério que desde antes disso eu já priorizo você otimizar a tua aplicação, mas fica muito difícil. Por exemplo, do dia para a noite você pode ter um salto aí, né, de utilização do teu aplicativo e ser cobrado por isso. Já no Will Web, como que é a precificação? Qual que é a principal limitação? É a quantidade de visitas ao app e não é carregamento de página. O que é visita app? Sempre quando alguém acessa o teu app, ele é carregado no estilo SPA, ou seja, ele já monta toda a estrutura. E aí você navega dentro das páginas sem ser contabilizado. Quando você recarrega o aplicativo, aí sim, né, ou acessa novamente, aí sim você é contabilizado por esse aplicativo. Então aqui no plano inicial, você tem 50 mil visitas ao aplicativo. Então você consegue dimensionar. Talvez 50 mil visitas seja pouco. Aí você tem o próximo plano que é 250 mil visitas. E a grande diferença é que no Will Web, caso você fale, cara, isso aqui é muito pouco, você tem a possibilidade de exportar o código aqui, ó. Então, qualquer plano anual permite que você exporte o código e hospede onde você quiser. Ou seja, você tem essa possibilidade. No Bubble, não. Você vai ter que se submeter a qualquer um dos planos dele para utilizar, né, para construir e também para hospedar o seu aplicativo. E aqui ele, baseado nos planos, ele tem vários dimensionamentos. Então, de $32, tem 175 mil workloads units. Mas aí a pergunta, quantos WUs, né, que a gente chama, vai ser utilizado o teu aplicativo? Isso que é o grande ponto aí, essa incerteza, essa insegurança, além dos outros, né, outros motivos. Não é só a precificação, não é só pelo preço, mas isso realmente foi o ponto, foi o gatilho para que diversas pessoas procurassem alternativas quando o Bubble anunciou essa mudança de precificação. E muitas pessoas têm me procurado justamente com esse descontentamento em relação ao preço, com essa insegurança devido a essa mudança no modelo de precificação. E o quinto motivo que me fez migrar do Bubble para o Will Web é a questão dos workflows. Dentro do Will Web, eu acho muito mais estruturado, muito mais fácil, melhor organizado você construir os workflows, que é onde você vai dar vida ao teu aplicativo, onde você vai dar ação no teu aplicativo. E aí, eu vou compartilhar a tela para você ver um pouquinho da diferença, caso você não tenha visto ainda, acessado essa comparação. Então, aqui dentro tô com a tela dividida, eu tenho aqui, ó, dentro do Bubble, como que é feito? Então, tem aqui os workflows, e aí você tem aqui os eventos, ou seja, os gatilhos que fazem disparar esse workflow. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a página ser carregada, eu vou executar o passo 1, passo 2, então é assim que ele vai construindo, e aqui você tem as ações que você pode utilizar dentro do workflow. No Will Web, como que funciona? Ele funciona em uma forma mais organizada, espécie de árvore, e é muito mais visual, muito mais intuitivo e também, como eu falei, melhor estruturado e organizado. E na construção, principalmente aplicativos mais robustos, mais complexos, é fácil de você utilizar, até porque dentro do Will Web você consegue utilizar workflows globais, ou seja, você pode, imagine que você tem ação de criar usuário, criar produto em várias telas, em vários locais no teu aplicativo. Você pode criar
um workflow global e chamar esse workflow global de uma maneira muito fácil, passando parâmetro. E isso permite que você consiga não só criar mais rápido, mas também atualizações mais fáceis de você realizar. Por quê? Quando você usa esse conceito de workflow global, é muito mais intuitivo, mais fácil. Eu tenho, inclusive, um comparativo dos dois mais detalhado para você ver. Então, acessa aí dentro da playlist comparativo entre Bubble e Will Web. Então, agora deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Então, aqui no Will Web, você tem esse conceito de árvores, né? Então, aqui, basicamente, você tem os gatilhos, onde no Bubble é dessa forma aqui, ó. Então, aqui tem o gatilho. Aqui no Will Web é aqui em cima. E aqui são as ações, então é muito mais fácil. Então, por exemplo, uma condicional true ou false, múltiplas opções. Então, dependendo do valor de uma variável, de um campo, você pode seguir, colocar várias opções, né? Ó, vou adicionando aqui, eu tenho mais opções aqui para adicionar. Eu tenho looping, coisa que no Bubble é mais, né? Não é tão fluido, não é tão nativo. Tem a conexão com o REST API e SQL, então para mim é muito mais fácil fazer a manutenção, como eu falei, ó. Eu posso criar parâmetros para workflows globais. Então, isso para mim é muito mais intuitivo, muito mais fácil e muito mais organizado. Para criar aplicativos principalmente complexos, faz total diferença. Então, esse é um outro motivo que me chamou muito a atenção no Will Web quando eu fui testar, né? Quando eu fui procurar alternativas em relação ao Bubble. O sexto motivo é o que o Will Web chama de fórmulas, que são recursos que você vai utilizar muito para criar lógicas, para personalizar o teu aplicativo, e eu vou mostrar um pouquinho do que é isso. Tá? Então, por exemplo, você vai utilizar aqui um texto, você tem aqui essa questão de fórmulas, então condicional, fórmulas matemáticas. Se você já conhece usando, é muito parecido com os filtros, ou seja, você já tem funções pré-prontas. Então, por exemplo, matemática, para realizar média, para arredondar, para somar, para trabalhar com array. Então, isso é bem interessante. Aqui, ó, você tem várias fórmulas prontas, e aí ele diz aqui os parâmetros que você passa, o que você pode fazer com cada uma, de texto, de objeto. E tem não só isso, né, que você pode utilizar as que ele traz, mas principalmente você pode vir aqui, ó, e criar suas próprias fórmulas. Então aqui o plugin que ele tem de data traz várias fórmulas aqui, que é para você adicionar data, adicionar dias, adicionar hora em uma data, converter data, formatar. Mas o principal é que você consegue criar as suas próprias fórmulas. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma fórmula que eu criei, que é para, nos anos tem dois ambientes, de teste e produção. Então, dependendo, se eu estou no editor, eu vou salvar, né, vou trabalhar com a base de teste. Se eu tiver com o aplicativo em produção, eu consigo fazer isso. Ou seja, em vez de colocar essa lógica em todos os locais onde que eu quero, eu só mando chamar essa fórmula aqui e ele já vai traduzir. É como se fosse funções na programação convencional. Então, inclusive, você pode utilizar JavaScript. Aqui, ó. Então, aqui, eu estou mandando retornar o agente do navegador. E olha que interessante. Então, uma vez criado, você manda chamar essa função, né, essa fórmula, e aí você consegue ter superpoderes, digamos assim, porque é muito fácil você trabalhar com JavaScript. Então, você tem, no caso aqui, ó, ele traz fórmulas, né, que ele chama que são conceitos mais abstratos, mas no fundo aqui, ó, se eu converter para JavaScript, deixa eu ver aqui, ó. Se eu converter para JavaScript, ó, ele já me traz o que tá por baixo, né, porque tudo é um JavaScript. Então ele só traz de uma forma mais facilitada, e aí você consegue utilizar essas fórmulas. Então isso ajuda demais, facilita a organização e principalmente você construir aplicações robustas, escaláveis e complexas utilizando no Code. E chegamos ao sétimo motivo que me fez migrar do Bubble para o Will Web. E qual que é o sétimo motivo e talvez o principal que para mim fez mais sentido? É a questão da performance e escala. Eu sempre olhei para isso, priorizei isso, né, construir plataformas SaaS robustos para poder escalar.
E eu já fazia isso utilizando o Zano. Então, antes de conhecer o UWeb, eu já tinha desacoplado grande parte da questão dos dados, da inteligência das minhas soluções, utilizando o Zano e apenas o Bubble ali para front-end e alguns trabalhos de banco de dados no Bubble, mas o que eu precisava de mais volume de dados, de mais performance, eu já estava utilizando o Zano. Só que parecia que faltava alguma coisa. E quando eu encontrei o UWeb, para mim foi o par perfeito. Eu tive a mesma percepção quando eu encontrei o Zano lá atrás. Por que eu fui buscar o Zano? Porque eu tive problema de performance com o Bubble. O Bubble não era performática. Lá em 2020 eu tive problema e procurei o Zano. E a partir daí comecei a adotar o Zano em todos os meus projetos. Só que o Bubble, ele é bem construído, ele é bem projetado para trabalhar tudo dentro dele. Back-end, front-end. Então parecia que faltava alguma coisa. E o UWeb, quando eu conheci, veio e supriu toda essa necessidade. Por quê? Tanto o UWeb quanto o Zano, eles estão muito próximo da programação convencional, só que eles trazem todos os benefícios do no-code. Você não precisa saber JavaScript, dominar JavaScript, mas você, se precisar, você consegue utilizar JavaScript tanto no Zano quanto no UWeb, no front-end, de uma maneira quase que, vamos dizer assim, nativa. Então, dificilmente você vai ficar na mão. Por quê? Porque quando a ferramenta não traz algo nativo, ela te permite construir utilizando o JavaScript ali de uma maneira muito facilitada e, como eu falei, está muito próximo da programação convencional. Para mim, escala, performance, construir aplicações mais complexas, com mais demanda, sempre foi uma prioridade. Então, desde a estruturação do projeto, eu sempre pensei assim. E foi por isso que há alguns anos, quando eu estava tendo problema com o Bubble, eu já procurei outra solução e estava trabalhando dessa forma. Agora, eu tenho segurança, tenho clareza que eu consigo construir coisas robustas, complexas, escaláveis, performáticas, utilizando essa dupla de soluções que é o UWeb e mais Zano. Então, esse é o motivo, talvez o principal, porque pensa você construir algo e depois ter problema de performance e ter que migrar. Então, eu já prefiro construir algo escalável, pensado desde o princípio, porque isso vai, no longo prazo, vai facilitar, eu escalar, performar muito mais a minha aplicação. Então, esses são os 7 motivos aí que eu pontuei em relação à minha migração do Bubble para o UWeb. E você que está assistindo, me fala se você já utiliza o UWeb ou não, se você utiliza Bubble ou não, e qual o ponto que fez mais sentido para você nesse comparativo, na minha jornada de transição, os pontos que eu analisei para migrar para o UWeb e adotar ele como minha ferramenta para plataformas web principal. Mas aqui eu quero deixar um alerta antes de finalizar esse vídeo. Eu não tenho apego à ferramenta. Talvez daqui a pouco possa surgir outras ferramentas melhores e quando você trabalha com no-code, eu sempre oriento a você ter esse mindset de não estar apegado à ferramenta. Porque eu vi o desespero da galera que só trabalhava com Bubble, que só mexia tudo no Bubble, quando o Bubble anunciou que ia mudar a precificação. Então, muitas pessoas desistiram, muitas pessoas ficaram frustradas. Então, trabalhar com no-code não é você adotar uma única ferramenta, mas sim você ter esse mindset de aprender a utilizar a melhor ferramenta que faz sentido para você, para o projeto, para você construir. E também para você dominar, porque é isso que vai fazer a diferença. Se você tem esse mindset, é como programação convencional. Cada vez mais a gente tem programadores full stack, ou seja, que manjam tanto de back-end, front-end, que manjam de vários, que conhecem mais de uma linguagem. Por quê? Porque cada uma vai ter as suas limitações. Em algum momento, talvez para tal projeto, você vai ficar limitado. Agora, se você não tem esse apego à ferramenta, você vai evoluir, vai buscar e vai estar utilizando aquela que melhor resolve o problema dentro aí do teu contexto. E isso faz total diferença, tá ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E também sugestões de vídeo, se você está gostando.
Mais uma vez, lembre-se de cadastrar no portal NoCodeBR, tem um link aqui para você ter acesso em primeira mão a conteúdos exclusivos sobre o mundo no code, tá ok? Te aguardo no próximo vídeo.